Nacional. O primeiro caso que eu trago hoje é de uma camisola que toda a gente já viu, mesmo quem não era nascido nessa altura, que é a camisola que o Maradona faz o golo da mão de Deus. Portanto, nesse jogo, como se lembram, contra a Inglaterra, a Argentina estava a jogar com o kit alternativo, que era a camisola azul escura, e não da... Azul escura e calção preto, não era? Sim. E não com a camisola às riscas azuis e brancas. Mas esta camisola da mão de Deus foi uma camisola, precisamente desse jogo, foi uma camisola completamente improvisada de véspera. Uma coisa que é inimaginável nos dias que correm, toda a organização, que eu tive depois a ler que um país para organizar um Mundial é com cerca de... quase meio ano antes tem que dizer os equipamentos que vai jogar e tudo, que é para nada bater errado com as transmissões e tudo mais. Então, e a curiosidade tem a ver que no jogo anterior, portanto, no Argentina-Uruguai, dos 16avos de final, portanto, a Argentina ganhou ao Uruguai e passou para defrontar a Inglaterra. E eles sabiam, ora bem, a Inglaterra joga de branco, nós também, por imposição da FIFA, vamos jogar com o nosso kit alternativo. O problema é que nesse jogo contra o Uruguai, usaram um kit alternativo que não era nada bom comparativamente com o primeiro kit. E o Bilardo, selecionador argentino, no final do jogo, até pegou numa tesoura, isto vem descrito no livro do Maradona, pegou numa tesoura e até fez buracos na camisola azul, a dizer, eu quero uma camisola com aquele material tipo picotado, aquele material mais rendilhado que é da titular. A Lecoq Sportif deve ter desprezado o equipamento secundário, então pôs um equipamento de algodão super pesado, quente, e ainda por cima no México era temperaturas de 30 graus, mas alguma chuva, os jogadores queixavam-se do peso exagerado da equipa. Então o Bilardo no fim a fazer uns cortes, só que ele ficou muito mal e não puderam jogar com essa. O que é que resolveram? 3 dias antes mandou um dos diretores, um senhor do staff, ele percorreu a cidade do México, 40 lojas, disseu, até que encontrou uma camisola que apresentou aos jogadores, e até foi o Maradona que escolheu. Nós com essa, ele disse assim, está assim lá a quote do texto, nós com essa vamos derrotar a Inglaterra, não se preocupe. Qual era o problema? É que isto era a véspera de jogo e era uma camisola azul da Lecoq Sportif, não tinha emblema, não tinha números, portanto há um vídeo muito engraçado que eu vou tentar que depois se partilhe na descrição ou nas histórias, vocês vejam, é um vídeo de 50 segundos que dá para ver as senhoras mexicanas, portanto o staff do hotel, 3 ou 4 senhoras sentadas a cozer os emblemas antigos, não era o emblema atual da Argentina, era o emblema anterior, porque deve ter sido o que arranjaram à pressão. Eu nem sei onde é que ia arranjar hoje, com tudo muito mais evoluído, não sei como é que em 3 dias eu ia arranjar emblemas da Argentina, não é? Mas pronto, na altura arranjaram, as senhoras a bordar, os números foram colados com ferro de engomar, só que, e o Maradona conta uma coisa muito engraçada, que era, os números não eram brancos, eram cinzentos, e eram cinzentos com brilhantes. Portanto, ele diz que os jogadores, de estar até às 11, até à meia-noite da véspera do jogo, a passar aquilo tudo, estavam cheios de brilhantes, aqueles brilhantes tipo purpurinas na cara. Eles disseram que se chovesse no jogo, os números iam apagar-se, porque aqueles brilhantes iam ficar completamente diluídos na água. Mas pronto, não choveu. E vocês, se repararem nessas imagens que possivelmente vão aparecer, vocês vão reparar que um equipamento, o antigo de algodão, era azul, completamente azul, com o emblema diferente, e o que eles jogaram na mão de Deus, naquele icónico jogo, que o Maradona marcou dois golaços, dá para ver que tem ténues linhas, diferentes tons de azul, o emblema antigo e o emblema da Lecoq Sportif também muito mais pequenino e uma gola em bico muito maior. Portanto, camisolas completamente diferentes, improvisadas, compradas numa loja mexicana por 5 euros, se calhar para a moeda de agora, e que foi vendida recentemente por 8 milhões de euros. Com aqueles números cinzentos. É costura mexicana. Mas muito. O que é engraçado é ver os jogadores, porque este vídeo que vamos partilhar é um vídeo gravado pelos jogadores. Eu acho que é o Burro Chaga que está a gravar. E estão-se a rir a dizer boludo, ou que eles usam muito boludo, se nós ganhamos este Mundial, nós precisamos de uma estátua. Estão aqui a cozer os emblemas na véspera, as senhoras a rirem-se, e eles, boludo, se ganhamos, nós precisamos de uma estátua. E ganharam, e foram campeões do mundo, e essa camisola ficou eternizada. Mas eu gosto de imaginar o Bilardo a pegar numa camisola e este material não presta, com uma tesoura a tentar simular aquele material mais rendilhado da camisola titular deles, e acho que é uma história engraçada. Eu só conheci o vídeo recentemente e é daqueles vídeos e histórias que a malta tem de saber como é que uma camisola, e como é que depois fica tão valiosa, não apenas valiosa no aspecto monetário, mas valiosa pelo momento. Basta um jogador, e o Maradona usar, que um pedaço de poliéster comprado numa rua do México na véspera já passa a tem uma importância enorme. Incrível. É por isso que eu gosto destas histórias das camisolas, que no fundo é um bocado de plástico, grande parte das vezes, depende do material, mas que tem um peso incrível.
Estava a dar para quem não sabe, essa história. Eu adoro camisolas. E calhou logo no jogo mais importante da vida do Maradona. Sim, portanto... marcou um golo com a mão. Exato, e outro que fintou toda a gente, e foi ele a escolher, porque ainda dando mais pormenores, eu não quero que isto fique uma lição de história seca, o senhor foi às 40 lojas na Cidade do México e trouxe 2. E não queriam nenhuma das duas, porque nenhuma das duas era o mesmo material, mas o Maradona disse, essa aí é fixe e com essa vamos derrotar, ainda por cima contra a Inglaterra, que eles uns anos antes tinham estado na guerra, era não era um jogo normal. Portanto, isto parece ter sido escrito por Deus. exatamente, Deus. Por ele mesmo.